Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o quarto passo da elaboração do Manual de Boas Práticas, que é efetivamente a implementação desse manual. E o que é a implementação do Manual de Boas Práticas? É a gente colocar as orientações, o que foi falado no treinamento como regras de boas práticas, a gente colocar isso para funcionar, tá? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer como se fossem treinamentos práticos. A gente vai pegar tudo que a gente falou lá no treinamento, as orientações que a gente deu no treinamento e vai botar isso para funcionar. Então, questão de higiene, de lavagem de mãos, organização de geladeira. E como essa parte de organização de geladeiras é um ponto bastante importante, eu vou mostrar aqui para vocês na prática como é que eu faço aqui na geladeira aqui de casa. Vamos lá? Com eles. Uma fase de implementação é a questão de organização de geladeira, tá? Vou demonstrar aqui geladeira de casa para vocês verem como é que é na prática, como é que a gente faz. A parte de cima aqui são os alimentos prontos para consumo. Então aqui sobra de almoço, por exemplo, né? Arroz, uma carne, um macarrão, um grão de bico, enfim, as coisas do almoço. Ali tem um queijo, aqui na verdade por conta de espaço, né? O ideal de frios é na prateleira mais baixa por conta até de temperatura, e aqui é laranja. E na prateleira do meio eu costumo colocar justamente as frutas, verduras já higienizadas. Aqui tem uma uva, por exemplo. Deixa eu botar aqui em cima só para mostrar que tem a maçã e pera, ali atrás salada, no potinho ali de trás salada, aqui salada, alface e rúcula já higienizada. Porque essa prateleira do meio é dos alimentos que já estão prontos para consumo também, mas que ainda muitas vezes podem ser processados. Então, no caso dos restaurantes, dos comerciais, essa prateleira do meio a gente pode colocar os frios, os queijos, essa parte, tá? Aqui na prateleira de baixo, eu já coloco essa parte, na minha geladeira, essa parte. Aqui é um cuscuz, um ovo cozido, frios, né? Patê, e os ovos. Isso aqui tudo ainda vai ser processado, isso tudo vai ser aquecido e processado. Então, eles ficam nessa prateleira, seria dentro da geladeira comercial, na prateleira do meio, né? E aqui uma carne já pronta para ser descongelada para o almoço do dia seguinte. Isso aqui que é super importante eles entenderem, que a carne, para ser descongelada, ela tem que ficar sempre na prateleira mais baixa. Ela nunca pode ficar naquela prateleira lá de cima, tá? Por quê? Para a gente não pingar sangue lá de cima no alimento que já está pronto. Sempre é do alimento mais limpo para o alimento mais sujo na parte de baixo. E aqui, com uma geladeira caseira, a gente tem a gaveta das verduras e a gaveta dos frios, né? Que são queijos, iogurte, requeijão, manteiga, essas coisas. E na porta a gente tem alguma bebida, algum líquido, né? Que tem o vinho para temperar, vinagre. Os temperos, essas coisas ficam. Aqui já está aberto, né? São os que são abertos, a geleia, requeijão aberto, alguns outros temperos e condimentos que a gente usa no dia a dia. E aqui em casa, mostrar a parte do freezer para vocês, a questão da organização de freezer, né? Aqui na porta, legumes e o alho batido, que eu já deixo pronto, compro o quilo de alho e bato. Identificado, eu sempre tenho o hábito de identificar, botar a data, nome, data de validade. As carnes cruas e a questão de organização de prateleiras, tá? Que eu cobro sempre deles, é importante a gente sempre orientar como fazer essa questão da organização. Essa primeira prateleira é de alimentos prontos para consumo, isso aqui é aquela massinha da pizza que eu fiz outro dia, mas lá no fundo vocês podem ver, tem polpa, o pão de queijo que eu fiz outro dia, aqui um feijão cozido, que também identificado aqui na tampinha a data de cozimento dele. Nessa prateleira a mesma coisa, nessa de baixo a mesma coisa. Alguns alimentos prontos para consumo, aqui ó, carne cozida, quibe já cozido também. Aqui é uma carne moída, aqui arroz, as carnes já pré-preparadas, né? Os alimentos já pré-preparados ou cozidos. E aqui embaixo, mais uma vez, carnes cruas, né? Lembrando sempre disso, mesmo no freezer, as carnes cruas sempre na parte de baixo. Esse é um questionamento que eu ouço muito deles. Ah, mas está congelado, não tem problema. Não, carne é sempre na parte de baixo, para evitar justamente que escorra, que pingue sangue. Organização de estoque, procedimentos de limpeza do estabelecimento como um todo. Como que vai fazer a limpeza de parede, porta, piso,
como que vai fazer limpeza de geladeira, de equipamentos, tá? Equipamentos que tem que desmontar, tem que fazer orientação para eles de colocar, por exemplo, em solução clorada. Então, tudo isso a gente vai falar nessa fase de implementação. Eu gosto bastante de separar a questão dos utensílios de limpeza por cores, porque muitas vezes a gente pega funcionários não alfabetizados. Na fase de implementação, a gente vai colocar para funcionar também todos os procedimentos operacionais padronizados, que engloba tudo isso. Higiene de equipamentos, controle de pragas, que controlar pragas não é simplesmente matar pragas, isso é super importante que eles entendam, que o controle de pragas engloba lixeiras fechadas, ralos fechados, telas fechadas, evitar de deixar a comida exposta para não atrair as pragas. O controle de pragas é a gente evitar a atração, o abrigo, a proliferação. Então é um conjunto de ações, né? Entra também nessa fase de implementação, tá? Que mais? A gente tem que fazer com que esses procedimentos operacionais padronizados, esses POPs, eles se tornem naturais para eles, se tornem um procedimento natural, uma atividade natural, que eles façam com tranquilidade. Então, tudo que eles não sabiam antes é um processo de mudança, né? Tudo que eles não sabiam, a gente treinou, a gente orientou no treinamento e agora a gente vai botar para funcionar. Mas eles não faziam antes. Então, é mudança de hábito. É igual quem trabalha com a nutrição clínica, por exemplo. Qual que é a grande dificuldade de iniciar e implementar uma dieta, uma mudança de alimentação? São a mudança de hábitos alimentares. Ali é uma mudança de hábitos de procedimentos. Então, eles faziam o procedimento de uma forma que ou eles achavam correto, ou eles não sabiam como fazer da forma correta, e aí a gente está mudando, a gente está transformando isso, botando dentro das regras de higiene, das regras de boas práticas. Então, a gente conclui, a gente considera que a gente conseguiu implementar as boas práticas quando a gente consegue fazer com que essas regras funcionem, fluam dentro do estabelecimento e seja mais natural para eles, que eles entendam de forma natural, como uma mudança, primeiro uma mudança positiva e segundo de forma natural, tá? Que eles consigam fazer isso naturalmente. Que mais? A implementação a gente consegue concluir ela de certa forma quando a gente também consegue concluir as medidas corretivas que foram propostas no plano de ação. 100% a gente dificilmente vai conseguir. Como eu já falei para vocês lá no plano de ação, o plano de ação ele é contínuo. A gente vai fazer um checklist inicial de diagnóstico. Com esse checklist, vamos montar o plano de ação. Esse plano de ação a gente vai tentar implementar o maior número de medidas corretivas possíveis, mas podem restar medidas corretivas mesmo depois da gente finalizar a elaboração do manual, por exemplo, tá? Mas ao final da elaboração do manual, a gente vai refazer esse plano de ação, a gente vai ticar todas as medidas corretivas que a gente conseguiu tomar, que a gente conseguiu resolver, e vai refazer esse plano colocando as medidas corretivas que ainda, as não conformidades que ainda restam resolver e medidas corretivas a serem tomadas. E reestabelecer prazos. Às vezes era uma obra, por exemplo, que dentro daquele período a gente não conseguiu resolver. Enfim, normalmente é questão estrutural, que a gente ao longo do período a gente não conseguiu resolver, tá? Então a gente vai reestruturar esse plano de ação, refazer esse plano de ação e colocar ele novamente junto ao manual de boas práticas. O que mais? Faz parte também da implementação das boas práticas a implementação da planilha de controle, das planilhas de controle. Mas esse item eu coloquei como passo número 5, então a gente vai falar dele no próximo vídeo. Até lá!